Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia com o nosso tema elasticidade. Aqui é o professor Luiz Miranda e junto com meu amigo Economicão que quer trazer para vocês uma mensagem. Então vejamos. Olá, companheiros, aqui é o Economicão. Hoje teremos um vídeo mais longo com um bônus no final. Amigos e amigas, o Economicão fez questão de trazer um vídeo, uma questão interessante que se repete muitas vezes em várias bancas, em vários concursos, e pediu para que nós fizéssemos uma explicação bem detalhada, inclusive com um vídeo bônus no final, uma parte bônus no final, que não é obrigatório se você não quiser ver, né? Aliás, o vídeo também não é obrigatório. Mas o Economicão insistiu para que nós explicássemos um adicional que ele entende que é interessante para a sua preparação. Vamos então ao nosso vídeo. Questão para o cargo de economista do ano de 2010 para, se não me deve ser Ministério da Saúde, CESP. Julgue os itens subsequentes relativos à função de demanda. Curva de demanda de elasticidade unitária significa que o gasto total do consumidor é constante ao longo da curva de demanda. Vamos estudar esse caso com calma e vamos fazer várias contas até vocês ficarem bastante tranquilos e convencidos. Beleza? Bom, imaginemos a situação inicial. Nós temos aqui, né, preço igual a 5, ao nível de preço igual a 5, a quantidade demandada é de 80. E depois nós temos uma redução de preço, o preço vai cair para 4 e a quantidade demandada aumenta para 100. Beleza? Aí nós vamos detalhar a definição da elasticidade de preço da demanda. Ela equivale ao quociente entre a variação percentual da quantidade demandada em relação à variação percentual do preço do bem que está sendo demandado. Só que tem um detalhe, nós estamos analisando, nesse caso aí, uma curva, 2 pontos de uma curva. E é muito importante nós fazermos um ajuste. Como nós estamos analisando 2 pontos de uma curva, necessitamos utilizar a fórmula do ponto médio ou elasticidade do arco para calcular a elasticidade de preço da demanda e assim evitar distorções em nossa análise. A fórmula nesse caso é quantidade final menos quantidade inicial, quantidade final mais quantidade inicial dividido por 2, né? Você tem um ponto médio aqui, preço final menos o preço inicial e depois o ponto médio dos preços, né? Isso é o que caracteriza esse tipo de fórmula. Vamos calcular Q2 menos Q1. Quantidade final 100, menos 80 quantidade inicial, Q2 menos Q1 é 20. Q2 mais Q1 dividido por 2, 100 mais 80 dividido por 2, 180 dividido por 2, Q2 mais Q1 dividido por 2 dá 90. Calculando agora P2 menos P1, nós temos aqui o preço inicial era 4, né? O preço final 4, o preço inicial 5, menos 1. P2 mais P1 sobre 2, 4 mais 5 sobre 2, 9 sobre 2, 4,5. Aqui reproduzindo a nossa fórmula, agora colocando as cores para a gente poder identificar melhor os valores que nós vamos substituir. Q2 menos Q1 é 20, Q2 mais Q1 sobre 2 é 90, P2 menos P1 é menos 1, P2 mais P1 sobre 2 é 4,5. Isso dá menos 0,22 dividido por 0,22, que dá menos 1, em módulo, né? Que é o que a gente utiliza para estudar a elasticidade de preço, da elasticidade unitária. Vamos agora fazer a mesma conta, vou mostrar para vocês porque é importante a fórmula dessa elasticidade no ponto médio. Vamos fazer a conta considerando agora que nós temos um aumento de preço, né? A gente considerou primeiro que nós estávamos no preço 5 e foi para o preço 4. Agora vamos considerar que nós estamos no preço 4, que nós consumimos 5, né? E vamos aumentar o preço para 5. Professor, vai dar na mesma, né? É o que a gente espera, né? É o que a gente espera. Só que, dependendo da fórmula de elasticidade que você usa, você pode ter problemas. Vamos ver aqui, ó. 4 para 5, você tem uma redução na quantidade demandada. Então, a fórmula é essa aqui, né? Que vocês já viram, que eu apresentei para vocês. Fórmula do ponto médio, ou elasticidade do arco. O Q2 menos Q1 é 80 menos 100, menos 20.
80 mais 100 por 2, 180 por 2 dá 90. 5 menos 4 dá 1. E 5 mais 4 por 2 dá 4,5. Substituindo os valores menos 20 dividido por 90, 1 dividido por 4,5, nós temos também o valor menos 1, que em módulo igual a 1. Ufa, que bom, né? Tanto na ida quanto na volta, né? Quanto no aumento de preço quanto na queda, deu a mesma elasticidade, né? Agora vamos observar um fato interessante a respeito do gasto total em cada ponto. Vejamos. No ponto 1, nós temos aí o gasto total é dado pelo preço vezes a quantidade, né? O preço unitário 4, a quantidade 100, o gasto total 400. No ponto 2, o preço unitário 5, a quantidade 80, gasto total também de 400. Beleza? Ó, o gasto total 1 é igual ao gasto total 2, que é 400, que é igual ao constante. Com isso, a gente confirma que a nossa assertiva está correta. E por que nós conseguimos chegar a esse resultado? Porque nós utilizamos a fórmula correta para esses casos. Então, quando tiver elasticidade na curva ou no arco, você tem que utilizar essa fórmula. Se você quiser parar por aqui, fique à vontade. Mas agora eu vou mostrar para vocês por que a fórmula convencional da elasticidade causa problemas. Então essa é a parte bônus do vídeo. Vamos então ao bônus. Bônus, por que não utilizar a fórmula da elasticidade de preço, que é a variação da quantidade demandada dividida pela variação do percentual do preço? Nas questões relativas ao estudo da valor da elasticidade de uma curva, o correto é utilizar a fórmula da elasticidade do ponto médio ou elasticidade do arco. Isso porque o uso da fórmula convencional acarreta distorções se utilizarmos nesse caso. Isso ocorre porque a fórmula convencional utiliza porcentagens, cujo cálculo apresenta resultado distinto quando consideramos um aumento ou uma queda. Por exemplo, quando a quantidade sobe de 80 para 100, temos a seguinte variação percentual. Quantidade final menos quantidade inicial dividido pela quantidade inicial, que é 100 menos 80 sobre 80, que dá 20 sobre 80, que dá 25%. Beleza? Isso quando a quantidade sobe. E se agora a quantidade cai de 100 para 80? Qual é a variação percentual? Esse é o ponto crítico. A diferença, não tem um valor diferente. Quer ver? Quantidade final menos quantidade inicial sobre quantidade inicial. 80 menos 100 sobre 100 dá 20 sobre 100, que vai dar 20%. Veja, na situação anterior era uma variação de 25%, agora é uma variação de 20%. Entenderam? Agora vamos calcular a elasticidade de preço da demanda utilizando a fórmula convencional nos dois exemplos que já estudamos, para deixar bem claro a distorção, o que acontece. Então, primeiro caso, a queda no preço, de 5 para 4, de 80 aumenta para 100, a quantidade consumida. Variação percentual, né? A gente já calculou, mas não custa fazer o passo a passo, 25%. A variação do preço, preço final menos preço inicial sobre preço inicial, menos 1/5 dá menos 20%. Variação percentual do preço, portanto, é essa. Calculando a elasticidade pela fórmula convencional, 25 dividido por menos 20, isso dá 0,25 por menos 0,2, que dá menos 1,25 em módulo, elasticidade de preço da demanda 1,25. Vejam só que o valor que deu, né? Agora vamos ver aí, considerando o aumento no preço, nós estamos com a quantidade de 100 ao preço de 4. O preço vai aumentar para 5 e a quantidade diminui para 80. Como calcula a elasticidade? Variação percentual da quantidade demandada vai dar 80 menos 100 sobre 100, menos 20 sobre 100, menos 0,20, menos 20%. Variação percentual do preço, 5 menos 4 sobre 4, 1/4, que é 0,25, que representa 25%. Calculando pela fórmula convencional, variação da quantidade demandada dividida pela variação percentual do preço, nós temos menos 20% por 25%, que dá menos 0,2 por 0,25, que dá menos 0,8. Vejam só, comparando agora os dois casos. Se considerarmos a queda de preço de 5 para 4, a elasticidade é de 1,25. Se considerarmos o aumento do preço de 4 para 5, a elasticidade fica sendo 0,8. Portanto, meus amigos, nós temos que tomar cuidado. Quando a questão envolver simplesmente o cálculo da elasticidade de preço,
quando o examinador fornece valores, né? O preço vai de 1 para 1,20, a quantidade cai de 50 para 40, aí você utiliza a fórmula convencional. Aí você não vai ter problemas. Já quando a questão abordar o gasto total do consumidor em relação à elasticidade, ou ainda questionar o comportamento da elasticidade em uma curva, temos que utilizar a fórmula do ponto médio ou da elasticidade no arco, que é essa formulinha aqui. Beleza? Com essa formulinha aqui, essa daqui do arco, vocês viram que a elasticidade ficou constante, como deveria ser. Né? Então, novamente relembrando que a assertiva da questão está correta. Isto posto, amigos e amigas, deixo aqui um forte abraço. Se você tiver alguma dúvida sobre o cálculo de elasticidade, permaneça à disposição. E espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu!